Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quinta-feira, dia 25 de junho de 2026. Vamos ter nesta quinta-feira 17 palpites com o placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo mundo amistoso interclubes, temos a equipe do Tronzo contra a equipe do Ogité. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Ainda pelo mundo amistoso interclubes, temos a equipe do Estrela Vermelha contra a equipe do Amistenten. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pelo Marrocos, a 27ª rodada, temos a equipe do Yokobe contra a equipe do Raja Casablanca. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Premier League, disputa do título, quarta rodada, temos a equipe do Al Kuwait contra a equipe do Gasmar. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão Sub-20, a 18ª rodada, temos a equipe do Corinthians contra a equipe do Flamengo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão Sub-20, a 18ª rodada, temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Palmeiras. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão Sub-20, a 18ª rodada, temos a equipe do Red Bull Bragantino contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate leva a aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão Sub-20, a 18ª rodada, temos a equipe do Vasco contra a equipe do Criciúma. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nono palpite. Agora pelo mundo, Campeonato do Mundo, a terceira rodada, temos a seleção de Curaçao contra a seleção da Costa do Marfim. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pelo mundo, Campeonato do Mundo, a terceira rodada, temos a seleção do Equador contra a seleção da Alemanha. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo mundo, Campeonato do Mundo, a terceira rodada, temos a seleção do Japão contra a seleção da Suécia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 15ª rodada, temos a equipe do Cuiabá contra a equipe do Londrina. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a primeira rodada, temos a equipe do Colo-Colo contra a equipe do O'Higgins.
E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo mundo, Campeonato do Mundo, a terceira rodada, temos a seleção da Tunísia contra a seleção do Países Baixos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Chile, a Copa do Chile, a primeira rodada, temos a equipe do Nublense contra a equipe da Universidade de Concepção. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo mundo, Campeonato do Mundo, a terceira rodada, temos a seleção do Paraguai contra a seleção da Austrália. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pelo mundo, Campeonato do Mundo, a terceira rodada, temos a seleção da Turquia contra a seleção dos Estados Unidos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quinta-feira, dia 25 de junho de 2026. Se você gostou desse palpite e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.